Já tem diversos vídeos aqui no canal onde eu mostro coisas bizarras no Google. Google Tradutor, Google Maps, sites bizarros e tudo mais. De fato, esse site guarda muitas coisas. E hoje eu vou fazer o iceberg do Google. Pra quem não sabe, vídeos de iceberg são onde eu mostro diversos tipos de curiosidades diferentes sobre algum tema. Começando das coisas mais tranquilas e leves, nas camadas de cima, indo até as camadas de baixo, com as coisas mais bizarras e assustadoras. Então bora comigo para o iceberg do Google. Camada 1. O cemitério de projetos mortos. O Google tem um site extremamente estranho. O nome dele é www.killedbygoogle.com. E esse aqui é o site que, traduzindo, é como seria morto pelo Google. E você tem diversos tipos de lápides diferentes, com vários nomes como Google Jamboard, VPN by Google One, Google, um tanto de nomes diferentes e lápides. Para quem não sabe, esse site é oficial do próprio Google e ele é basicamente um cemitério de projetos abandonados. Por exemplo, o YouTube Stories. Você lembra que dava para gravar stories no YouTube? Tipo que nem você vê stories no Instagram? Tinha uma época que isso também poderia acontecer no YouTube. E bem, isso foi encerrado em 2023, esse projeto não existe mais. Como ele foi morto para sempre, ele ganhou uma lápide aqui no Google. É uma coisa meio macabra, mas que de certa forma serve para homenagear projetos que acabaram. Alguém, por exemplo, aí não lembra do YouTube Go? Isso aqui durou bastante tempo, quem é das antigas talvez consiga lembrar. Esse site inclusive está disponível e você mesmo pode visitar os projetos mortos do Google. E se você ficar com alguma dúvida sobre o que seria tal projeto, você pode clicar no nome dele, que vai ser redirecionado para alguma página contando a história desse projeto morto. Então no final até que é uma coisa bem bonitinha, mas que no fundo não deixa de ser bizarro por ser um cemitério digital. Camada 2. Google Maps e suas censuras inexplicáveis. Bom, os vídeos de Google Maps são muito comuns aqui no canal. Eu já provei várias e várias vezes que realmente esse site é bizarro. E de fato um satélite que mostra o mundo todo com certeza registraria coisas macabras. Porém, será que mostra o mundo todo mesmo? Bom, teoricamente sim, eu consigo ver basicamente de cima de satélite tudo do mundo. Só que existem lugares que sem motivo nenhum são censurados. Um exemplo, por exemplo, é o famoso Atol de Johnstown, nos Estados Unidos. Ele fica perto do Havaí, mas fica bem no meio do Oceano Pacífico. Quando você dá um zoom nessa pequena ilha, você vê que ela tá estranha. Pois é, olha só como é que ela tá extremamente bugada. A gente consegue ver uma pista aqui de aeroporto, mas em volta é uma sombra esquisita. Fora o tanto de quadriculados e coisas bizarras aqui, olha só essas manchas pretas aqui e cúbicas. Isso aqui claramente é uma censura. A questão é o que o Google tá escondendo de nós. Inclusive o Johnstown Atoll é basicamente um lugar onde os Estados Unidos usou para fazer testes nucleares, então sim, bombas nucleares foram soltadas aqui. E não se sabe se teve mais coisas além dessas bombas, talvez seja por isso que eles queiram esconder algo de nós, eu não sei, e vai continuar sendo um mistério. Outro exemplo interessante é esse deserto aqui na China, que a princípio não parece nada demais, mas indo até essa coordenada aqui, ele tem essa estrutura que não parece ser natural. Olha, é exatamente um retângulo perfeito, com linhas extremamente estranhas. E não dá pra saber se isso aqui realmente existe na vida real ou se também é algum erro de censura do Google. A questão é que a gente não consegue colocar nosso bonequinho pra conseguir ver isso de perto, e vai continuar sendo mais um mistério. Camada 3. Google Tradutor e suas traduções bizarras. Eu também já abordei sobre o Google Tradutor aqui no canal. Foi apenas um vídeo, mas ele foi bem interessante, muita gente gostou. E apesar de muitos dos meus vídeos não serem reais, né, eu gosto de fazer umas paradas fictícias pra vocês, o que eu vou mostrar agora é 100% real. O Google Tradutor esconde algumas coisas muito estranhas e traduções que não fazem sentido nenhum, e supostamente mensagens sobrenaturais. Eu sei, pode parecer loucura, mas vamos testar juntos. Para isso aqui funcionar, eu preciso fazer a seguinte coisa. Eu tenho que botar o inglês aqui na língua da direita, e aqui eu tenho que botar uma língua que eu nem conhecia, chamada Maori. Agora, se eu botar aqui a palavra dog, ele vai traduzir para dog, ok? Agora eu vou botar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, mais uma vez, e mais uma vez,
mais uma vez. E vou continuar fazendo isso repetidamente. E de repente, de maneira misteriosa, acaba sendo traduzido para esta mensagem: Do is near the hour of judgment is hand. Eu não entendo muito inglês, então a gente vai jogar isso aqui e botar a tradução. A tradução é: a desgraça está próxima, a hora do julgamento está próxima. E gente, isso aqui é basicamente uma frase bíblica. Sim, o livro de Apocalipse, onde fala sobre o fim do mundo. Isso aqui é um bug bizarro do Google Maps, dado o fato que a palavra dog nem existe na língua maori, é simplesmente uma mensagem subliminar. Eu inclusive consultei aqui o ChatGPT e eles deram diversas outras mensagens bizarras que podem aparecer, como botando AG na língua de Somália, onde vai ter uma tradução falando sobre um lord que está nos assistindo, ou a palavra and repetidamente traduzindo do Yoruba para o inglês, com mais mensagens bíblicas. E a questão é, por quê? A teoria mais assustadora são realmente mensagens subliminares e mensagens bizarras que o Google quer esconder aqui por algum motivo. Sendo um pouco mais cético agora, a gente também pode pensar que talvez seja apenas um bug. Essas palavras, como eu mesmo mostrei ali no dog no Maori, elas não existem naquela língua. Então talvez colocando aquela palavra muitas vezes, o Google fica tentando encontrar algum tipo de tradução. E por algum motivo no código do site tem coisas bíblicas ali. Essa pode ser uma explicação menos assustadora se você tiver com muito medo, mas, pra ser sincero, é um mistério que provavelmente a gente nunca vai descobrir. Camada 4. O Google está de olho em você. Esse aqui vai ser um pouco mais rápido, mas eu não sei se você sabe da existência desse site. Existe um site chamado minhaatividade.google.com e esse site é a maior prova de que o Google te observa o tempo inteiro. Como você pode ver aqui, ele sabe basicamente tudo que eu pesquisei nos últimos momentos, inclusive o que eu tô pesquisando agora aqui, ó, para poder fazer esse vídeo. E não só isso, ele viu absolutamente tudo que eu pesquisei nos últimos anos. E eu não tô falando só de pesquisas no Google, eu também tô falando de coisas no meu celular Android, Google Assistente, Google Analytics, filmes, hotéis e até voos que eu estive e pesquisei. Ele sabe de tudo isso. Ele também já disse ter acesso à minha atividade de apps, linha do tempo e histórico do YouTube. Além, claro, de saber todas as minhas atividades do dia. E esse aqui eu estou mostrando sendo o meu site. Se você pesquisar esse site aí, você também vai ter as mesmas coisas. A questão é, seja lá quem tá por trás do Google, ele sabe tudo sobre você. Não adianta você escapar. Camada 5. A visão do Google sobre o fim do mundo. Esse site aqui se chama Imagine Art Image Studio e ele é oficial do Google. Ele é um site de criador de imagens por inteligência artificial do Google. Até aí tudo normal, tem uns 40 desses hoje em dia, né? Porém esse site é literalmente como o Google enxerga o mundo. Então se a gente colocar aqui, me mostre como você enxerga o fim do mundo. E eu preciso logar, pera aí, só um segundo, né? E de acordo com minhas pesquisas, o Google tem mostrado imagens bizarras de como eles enxergam o fim do mundo. E bom, essas são as imagens. São imagens que normalmente você não imaginaria sendo o fim do mundo, tipo o sol brilhando numa praia, um homem olhando para uma porta brilhando, outra mulher descalça andando para o céu. Todas essas imagens têm a ver com o sol ou alguma luz muito forte. E mesmo que a gente não consiga entender que esse é o fim do mundo, por algum motivo eles enxergam desse jeito. A questão é, será que eles sabem de alguma coisa? Porque isso aqui é muito específico. Bom, ainda tem muita coisa sobre o Google que eu nunca mostrei para vocês e realmente é um universo que parece não ter fim. Deixe sua sugestão do que eu posso mostrar no próximo vídeo. Até mais!